Então, pessoal, meu nome é Lígia, eu sou estatística formada desde 2016, trabalho com assessoria acadêmica desde a graduação. No segundo período já comecei a ter essa experiência com assessoria estatística. Hoje eu tenho a empresa, a Dados Assessoria Estatística, onde a gente trabalha com assessoria acadêmica, mercadológica e eleitoral. E é sim, basicamente estatística, o que eu não imaginava que eu poderia trabalhar só com a minha formação em uma empresa, que eu precisaria talvez de um instituto maior, e não, hoje eu consigo trabalhar assim, apenas com estatística no mercado. Eu tenho especialização em ciência de dados e análise de Big Data, e sou pós-graduanda em engenharia de produção, faço mestrado lá na UFPB. E é isso, estou trabalhando aí no mercado, a empresa foi aberta oficialmente agora em 2020, e nós estamos seguindo para construir cada vez mais, expandir cada vez mais o mercado aí da estatística junto com a Dados. Você indica a utilização do software livre no mercado de trabalho e por quê? Eu indico sim. Por quê? Porque é um trabalho que eu venho fazendo. Eu trabalho muito com software livre, tanto na demanda da assessoria acadêmica, quanto na mercadológica e eleitoral. Pois é um trabalho que a gente consegue replicar, porque geralmente acontecem algumas modificações no banco de dados e facilita esse trabalho e também não gera custo para o cliente nem para a nossa empresa. Então, eu indico sim, além da qualidade dos resultados. Você trabalhou bastante com pesquisa durante a graduação, né? Eu queria saber qual foi a principal diferença que você sentiu na utilização do software livre na pesquisa e agora no mercado de trabalho. Então, durante a graduação, nós temos o cenário perfeito. Então, eu costumo dizer que, vou até exagerar um pouco, 80% do que eu sei hoje foi o pós-graduação. Porque é diferente quando a gente pega uma demanda de uma disciplina, em que nós temos um cenário a trabalhar, nós temos dados coletados de forma primária ou secundária, mas que estão com menos defeitos. E aí a gente tem um trabalho sim, mas nós já temos objetivos, sabemos onde vamos chegar. E aí tem toda a base do acompanhamento de professores, tal, para trabalhar com software livre e aí conseguir alcançar o objetivo. No mercado, a diferença é que chega a demanda e você tem que resolver. Então, teve sim essa dificuldade, porque tem dados que o software não lê de forma que deveria, porque não foi tratado de forma correta. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais, precisa ter muito mais atenção, porque às vezes acontecem erros que você nunca viu na graduação e precisa ser resolvido. Então, esse foi o principal, assim, a principal questão. Eu aprendi muito com pesquisa no pós-graduação. Existem inúmeras demandas, nenhuma demanda é igual à outra, nenhum problema é igual ao outro. Às vezes já chegam dados iguais, mas sempre com objetivos diferentes. E quando a gente tem o mesmo objetivo, os bancos de dados são diferentes. Então, cada trabalho é particular, cada trabalho tem uma dificuldade diferente. E eu aprendi muito, muito, muito. Seja desde a organização do banco de dados, planejamento e pesquisa, até entrega de resultado, interpretação, que eu digo que a gente sempre tem que interpretar o resultado de forma que uma pessoa que nunca viu aquilo ali saiba interpretá-lo junto com você, que ele consiga ler e consiga entender exatamente o que é que está naquele gráfico, naquela tabela, o que foi feito por trás daquele estudo. Então, eu sempre busco tratar minhas demandas dessa forma. E esse foi o comparativo do graduação e o pós-graduação no mercado. Você mencionou que você fez pós-graduação em Big Data, né? E nessa parte de ciência de dados. Você acredita que a sociedade atualmente e os governos, eles estão prontos para os avanços que o Big Data e a ciência de dados vão trazer para a gente? Eu acredito que sim, no sentido do que eles esperam. Muitas vezes as demandas chegam com a necessidade que realmente só é atendida com alta tecnologia, com esse estudo, com essa análise. Porém, o valor, o custo para o cliente ainda é alto. E muitas vezes nós somos questionados. Eu estou falando mesmo na questão do valor, porque muitas vezes nós temos uma noção de preço mesmo de trabalho, de honorários, e o mercado é outro.
Então, eu acredito que sim, os governos, os clientes, todo esse pessoal está preparado para a tecnologia que precisa ser aplicada, mas talvez não para o custo que ela tenha. E muitas vezes nós somos questionados: esse valor é um serviço, não é nem um produto físico. E aí é onde nós temos que nos valorizar como profissionais, porque só quem está à frente sabe quando foi trabalhoso estar lá na graduação, na especialização, ter todo esse trabalho da organização, porque não chega nada pronto, nada chega pronto. A gente tem muito trabalho braçal mesmo para organizar toda a informação e poder oferecer ao cliente resultados. E esses resultados demandam muito tempo. E muitas vezes a não preparação do cliente é justamente essa, por não ter o conhecimento por trás, não julga que aquele serviço pode ser cobrado daquela forma. Você acredita que o que é ensinado na graduação para a gente sobre software livre é o suficiente para a gente já iniciar no mercado de trabalho? Ou você acredita que a gente precisa sim estudar um pouco mais sobre software livre por fora do que é passado na graduação? Eu acredito que é assim, a graduação dá uma base. E não só no software livre, em todos os assuntos a gente tem uma base teórica muito boa, muito segura. Mas especificamente em software livre, eu indico sim que busquem, principalmente em YouTube, cursos online e principalmente, mais ainda, em pessoas que já tenham trabalhado com software livre em demandas. Por quê? Porque, como eu falei, existem vários cenários, existem várias oportunidades que nós temos que aprender. E independente de qual for a área que você vai seguir, porque a estatística, ela tem eu digo que é uma oportunidade assim de trabalhar com tudo, porque nós podemos trabalhar em qualquer área, basta se identificar. Então nós não somos restritos. Então, para isso, existem formas de trabalhar com cada área em cada software livre. Então, eu indico sim, sempre se aprofundar mais, procurar mais, buscar mais, testar, replicar exemplos que já foram dados, testar, entrar em contato com empresas que já trabalham, até para tentar aprender, para buscar aprender. Eu já trabalhei com assessoria estatística observando. Meu primeiro mentor foi Joab, o professor da universidade, e ele me dava a oportunidade de acompanhar. Ele me dava a oportunidade de ver como ele trabalhava com o cliente, com o aluno, desde a hora da conversa, do briefing, né, com o aluno, até a entrega do relatório. E me dava a oportunidade de replicar o que ele já tinha feito para que eu visse como é que eu poderia fazer, o que é que eu poderia melhorar. E aí fui seguindo, trabalhando, buscando na graduação e principalmente depois da graduação em outros meios. O YouTube ajuda muito. Tem muito material bom no YouTube que pode nos ajudar. Então eu indico sim esse suporte extra graduação. Você dá cursos também, né? Para o pessoal que está fazendo esses cursos, qual você vê que é a maior dificuldade deles de passar um problema do dia a dia para o software? Então, o curso de estatística básica que eu ministro junto com a agenda acadêmica tem uma demanda de pessoas que nunca trabalharam com estatística na vida e temos demandas de professores, já doutores, que precisam orientar seus alunos. Então, o que acontece? Quando eles lidam com o software em específico, a maior dificuldade é realmente o início de, como é que eu vou programar? Vou dar um exemplo do R. Como é que eu vou programar? Porque quando você fala em R, muita gente já diz, não vou conseguir nunca porque eu não sei programar, porque eu não sei nem para onde vai. E nós temos modelos de scripts, caso aconteça isso, você pode seguir dessa forma. E a gente tenta pegar na mão mesmo do aluno e ir aos poucos construindo esse conhecimento. Como eu disse, a maior dificuldade é essa. A segunda maior dificuldade das pessoas que fazem o curso é o generalizar. É achar que aquela informação, que aquele script, que aquele comando, que aquela resolução vai servir para qualquer dado, para qualquer tabela, para qualquer gráfico. E não é. Nós temos que adequar de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. É tanto que existem clientes, existem alunos que chegam justamente com análises incorretas, que chegam, por exemplo, na aula do curso de estatística e mostram, não, mas eu fiz dessa forma. E quando a gente vai estudar junto,
é verificado que não foi tratado o dado lá no início para aplicar ao software. E um cuidado que a gente tem que ter muito importante é que alguns softwares estatísticos, eles permitem que sejam aplicados testes, por exemplo, em banco de dados, mesmo que o banco de dados não esteja corretamente apresentado. Então, isso tem que ter uma base de conhecimento da pessoa que está aplicando para poder ter resultados eficientes. Então, em resumo, é isso. A maior dificuldade é esse feeling, entendeu? Aquele sentimento de estou fazendo correto, não estou fazendo correto, depois de passar essa questão de quebrar a barreira do software. Aí a gente tem um pouco de dificuldade com isso, mas até então o feedback dos alunos está sendo muito legal. E aí a gente está buscando, o maior objetivo desses cursos, junto com a agenda acadêmica, é tirar aquela imagem do estatística e o povo se assustar. E não, a gente tenta mostrar de uma forma simples, objetiva, mas que também seja eficiente. Para você, qual é a maior diferença de um software de código para um software point and click? Então, a maior diferença é que no início da graduação, vou contar a minha experiência, que eu só queria trabalhar com point and click. Não, só quero trabalhar, não vou trabalhar nunca com programação. É muito difícil, é muito complicado. Só que o point and click tem uma desvantagem, que é, na maioria, pode ser que você trabalhe também com outros que façam essa parte tranquilamente, mas na maioria, você tem que refazer, por exemplo, você tem uma análise. Aí o aluno foi lá, passou para você a análise, você fez toda a análise em point and click, tem lá a saída, tudo direitinho, entregou o relatório, tem uma mudança do banco de dados lá no início. Então, você vai ter que fazer o point and click todo novamente. A não ser que você trabalhe com programação e aí vá trabalhar na parte da programação do software. Então, eu acho que esse é o principal ponto. É mais fácil? É muito mais simples você ir lá e clicar. Quando é uma demanda rápida, de uma análise apenas, é muito mais simples trabalhar dessa forma. Mas o aplicativo, o software por programação, permite que aquela análise seja replicada de forma mais rápida. Dá mais trabalho construir o script? Dá. Mas depois que ele é construído, a alteração é rápida. Eu consigo mudar o banco de dados, alterar o banco de dados lá no início e pedir para rodar o programa e ele vai me dar tudo o que eu já pedi. Então, acho que esse é o principal ponto de diferença. Quando você vai fazer uma análise estatística um pouco mais robusta, que precisa prestar um pouco mais de atenção, qual é o benefício de você utilizar um software livre para fazer essa análise? Então, o benefício de utilizar o software livre é justamente essa questão da facilidade do acesso ao software, porque existem demandas de alunos em que já vem com um software específico para ser trabalhado. Por exemplo, já chegaram demandas de alunos já com aquele software que não poderia ser alterado. Eu não poderia trabalhar, por exemplo, em um R, já que ele precisava que eu trabalhasse em um Prisma, em outro que seja, outro software que seja. Então, a partir daí, o benefício é que nós temos acesso à informação na internet de forma mais fácil de como trabalhar nesse software específico e ele ajuda, por ser livre, muitas vezes é até mais fácil de manuseio, seja point and click, seja em código, para poder acessar o roteiro da análise, para poder modificar, para poder baixar, até às vezes a gente precisa de replicar a análise junto com o aluno, e aí ele consegue ter acesso no computador dele, a mesma análise que a gente teve, ele consegue replicar, até para se juntar com o orientador, poder explicar como foi feito. O orientador precisa replicar e tudo fica de mais fácil acesso. É complicado quando não é um software livre, porque aí o aluno não consegue fazer essa parte de replicar junto comigo ou junto com o seu orientador. Como um software pode ajudar na parte do planejamento de uma pesquisa? Então, o software ele pode nos ajudar, pode nos auxiliar no planejamento da pesquisa quando nós temos uma demanda recorrente de alguma análise. Por exemplo, o que aparece muito é análise descritiva. Muito. Então, nós já temos o planejamento, nós já temos até scripts prontos para a aplicação daquelas descritivas. Então, dessa forma, fica mais ágil a resposta para o cliente, para o aluno. Então, esse é um ponto muito positivo com relação ao software, quando nós trabalhamos com a pesquisa, o planejamento da pesquisa.
E outra coisa também que pode nos ajudar é na hora da formação do orçamento. Por quê? Porque o aluno geralmente manda o banco de dados e nós abrimos o banco de dados e damos aquela olhada. Não dá para fazer nada, não dá para gerar resultados nada, porque até seria o trabalho já sendo feito. Mas o software nos auxilia na parte de abrir o banco de dados e, às vezes, solicitar uma descritiva rápida, sem alterar o banco de dados, ou dar uma visualizada, pedir umas medidas descritivas, umas medidas de posição de dispersão, para que a gente tenha um sentimento do banco de dados, ver se tem muito outlier, ver se tem muito valor faltante. Então, a gente pode usar o software como essa ferramenta na construção também do orçamento. Isso é muito válido, porque já aconteceu comigo de fechar um orçamento por um valor X, e quando eu comecei a trabalhar com banco de dados, o trabalho que deu era um valor de 4x. E assim, é algo que acontece muito se a gente não tiver esse cuidado, esse primeiro feedback com o banco de dados. Então, o software, ele é base para a organização do orçamento, por exemplo. Para você, quais são os maiores desafios de se fazer uma pesquisa eleitoral e como tratar esses dados num software? Então, o maior desafio da pesquisa eleitoral é o entrevistador de campo. É o calo da pesquisa eleitoral. E a gente até está trabalhando agora com pesquisa telefônica. E a pesquisa telefônica tem vantagens e tem desvantagens também. A vantagem do pesquisador de campo é a rapidez, porque nós conseguimos realizar uma pesquisa em uma cidade com 300 entrevistas em um dia. Então, nós conseguimos entregar rápido o resultado ao cliente. E quando a gente vai para a telefônica, essa mesma cidade é entregue em 5, 6, às vezes até 10 dias, por causa da qualidade dos contatos que nós temos acesso, que muitas vezes são muito difíceis. E outra coisa que pesa muito é a questão do pessoal desligar. Eu tenho certeza que você, todos que estão assistindo já desligaram na cara da pessoa que está ali tentando fazer uma entrevista, tentando vender algo, tentando negociar algo. E a gente desliga mesmo e não quer nem saber. E aí tem essa dificuldade. Com relação a software, ajuda muito. Por quê? Porque o padrão da entrevista eleitoral é basicamente o mesmo. Nós alteramos algumas perguntas que são específicas da localidade, mas em geral são os mesmos. E até quando a gente fecha uma cidade, por exemplo, eu vou falar aqui João Pessoa. Se a gente fechasse João Pessoa, nós temos um padrão de questionário, que ele é cadastrado em um aplicativo, e aí apresentado ao entrevistador, e ele vai coletar as informações. Essa coleta já vem direto para um banco de dados a que eu tenho acesso online em tempo real. E a partir do momento em que a gente tem acesso a esse dado, a gente já consegue tratar e ter o resultado dele basicamente assim, meio que imediato. Por quê? A não ser que tenham respostas abertas, porque a resposta aberta realmente demanda um tempo, que é quando o entrevistador tem que digitar textos e a gente precisa corrigir. Mas quando é pergunta objetiva, sim, não, nome de candidatos para assinalar é super rápido. E aí o software auxilia muito. Por quê? Se for um software point and click, é rápido porque a análise é basicamente dados cruzados. A maior demanda para a pesquisa política são frequências relativas. Então, ele só precisa saber quem está ganhando, qual a porcentagem que ele está ganhando. Em qual localidade, ou qual é o perfil do eleitor dele ou do eleitor do candidato que é concorrente dele, para saber como é que ele vai atacar, como é que ele vai falar, o que é que ele vai propor para a sociedade. E o software auxilia nessa rapidez da entrega. Se for por código, aí é mais rápido ainda. Porque coletou o banco de dados, a gente fez aquela limpeza, organizou, jogou no software, ele vai rodar, compilar todos os nossos scripts, e aí na hora a gente já tem o resultado também para mandar para o cliente. Então, é essencial o trabalho com o software na hora da pesquisa eleitoral. É a nossa última parte da entrevista, que é para você fazer indicação de livros, de sites, de cursos que tenham uma didática diferente da faculdade, que você consiga aprender o mesmo assunto da faculdade ou até assuntos que não são vistos na faculdade de uma forma fácil, de uma forma prática. Então, como indicação de livros, cursos, materiais que eu posso falar para vocês, eu aprendi muito com o livro
Estatística, o que é, para que serve e como funciona. É um livro de Charles Weinland, acho que é assim o nome dele. E aí é um livro que ele não tem muito conceito, mas ele mostra muito na prática, porque às vezes a gente não vê onde é que a estatística está. E aí eu falo até no curso de estatística básica, que é uma indicação também, que eu ministro junto com a agenda acadêmica. E o curso de estatística básica, ele também tem essa ideia de mostrar para a pessoa que ela pode aplicar a estatística onde realmente, claro, cabe, mas que cabe em muitos lugares onde a gente não percebe. Por exemplo, eu digo que todo mundo trabalha com estatística, mas não sente. Quando você vai num laboratório fazer um exame de sangue, a gente tem lá o intervalo que a gente vai comparar se está ou não dentro daquele intervalo. Isso é estatística. E muitas vezes a pessoa, não, nossa, estatística, você trabalha com ela, você vê, você lê dados o tempo inteiro. Nós somos dados, nós produzimos dados o tempo inteiro. Então, outra indicação, que também é um curso meu, é de testes estatísticos, onde é mais voltado para o pessoal que está um pouco mais avançado e que tem principalmente a dificuldade de aplicar testes. E é muito, muito, muito comum que sejam aplicados testes de forma errada, que o banco de dados não esteja correto, e aí o teste vai auxiliar. Tem um canal no YouTube também que o nome é Estatisticando, é algo assim. E aí eles têm uma didática maravilhosa. E é tudo livre lá no YouTube, você pode ter acesso. Tem scripts disponibilizados. E aí eles trabalham desde o básico também até o mais avançado, mapas, redes neurais, por exemplo. E é um canal muito rico. Então, para quem quer aprender um pouco mais também da questão do R, eles aplicam muito R. Aí você consegue replicar tranquilamente os exemplos que eles colocam lá. No mais, eu acho que as indicações são essas. Eu me mostro disponível também para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas sobre a empresa, sobre o trabalho em si, sobre conteúdo, sobre os cursos. Fiquem à vontade. Então, passa pra gente um contato para eles poderem conversar com você, tirar mais alguma dúvida se eles tiverem. Então, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram da empresa, é dados.estatística. E aí, a partir de lá, a gente conversa via direct, tem meu número lá também, a gente pode entrar em contato. Vocês podem tirar dúvida de qualquer tipo. Se eu puder ajudar, estarei à disposição. Nós temos informações também sobre cursos futuros que nós estamos trabalhando aí, com cursos voltados para softwares estatísticos, sobre metodologias aplicadas, também softwares aplicados ao mercado em específico. Então, nós estamos organizando estes cursos e eu estou à disposição para o que puder ajudar. Obrigada, Lígia, por participar. Obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. É muito importante que o estatístico seja visto, porque muitas vezes outros profissionais estão fazendo o nosso papel, o nosso trabalho, e nós ficamos até acuados, nós ficamos mais tímidos de mostrar do que nós somos capazes. Então, é importante que o estatístico esteja ali à frente, que mostre que pode trabalhar, que pode ter resultado. E o quão vale o trabalho do estatístico. Eu queria agradecer muito a todos vocês, agradecer a você. Queria agradecer ao professor Emílio, que ele foi meu professor da graduação, meu primeiro professor, foi o primeiro contato que eu tive com a estatística na vida, foi com o Emílio, e até hoje a gente trabalha junto. Até hoje, eu digo que Emílio é meu mentor e vai ser meu chefe aí pro resto da vida, se ele quiser. Porque ele foi chefe durante a graduação e até hoje eu chamo ele de chefia. Então, Emílio, muito obrigada pela oportunidade, obrigada por todo o auxílio. Quando eu falo que a gente trabalha junto, qualquer dúvida que eu tenho, Emílio, socorro, ele vai lá e me ajuda, me orienta. E é muito importante a gente ter assim um mentor, ter uma base. E no mais é isso, estou à disposição, como eu falei, e até a próxima.